Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais. Dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno em uma empresa. Opa! E aí, pessoal? Olha só, estamos de volta depois de uma pausa, né? O podcast O Caderno que Virou Empresa teve uma pausazinha após a gravação do 4º episódio da 3ª temporada, mas voltamos com tudo, hoje com um episódio especialíssimo, uma entrevistada especialíssima, já tinha muito tempo que eu estava convidando ela para vir aqui, e a gente finalmente conseguiu fazer com que ela viesse hoje contar uma história que eu já sei um pouco dela e tenho certeza que vocês vão adorar. Vai ser muito inspiradora. Então, olha só que maravilha. Hoje, 25º episódio do podcast. Já foram contadas aqui 25 histórias de superação, de fé, de muito trabalho, de muita resiliência. E hoje chegamos no 5º episódio da 3ª temporada, ou seja, o 25º episódio. Olha só que maravilha, né? O que era um projeto ali, um sonho da gente poder trazer histórias inspiradoras aqui. Olha só onde a gente chegou, né? Já tão longe, com tantas histórias maravilhosas que já passaram aqui. E agora é o seguinte, sem mais delongas, porque a espera já foi muito grande, né? Do 4º episódio para cá, já passaram alguns meses, então o público do Caderno que Virou Empresa não aguenta mais esperar. Então, sem mais delongas, vamos apresentar minha convidada hoje aqui. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, minha amiga Genilce. Muito obrigado pelo convite. Há tempo que você me convidava, né? Mas até que enfim deu certo. Estou aqui para contar a minha história. Graças a Deus. Eu estava louco para escutar essa história de forma mais detalhada, porque ali no off já tive o prazer de visitar minha amiga Genilce lá em sua empresa e escutar um pouco da sua história. E eu falei, não, no dia que eu estava lá, ela sabe, ela lembra disso. Falei, você vai ter que ir lá no meu podcast contar essa história em detalhes, porque é muito inspiradora. Então, vamos começar com aquela pergunta de sempre, né? Aquela pergunta padrão do Caderno que Virou Empresa. Minha amiga Genilce, quando foi que o trabalho começou na sua vida? Eu tinha mais ou menos uns 20 anos, né? Eu estava recém-saída da faculdade, estava ali no finalzinho, né? A minha vida tem muito a ver o sempre com o trabalho, né? Mas também tem a ver com uma tragédia, né? Impressionante. Sou de uma família muito humilde, né? Meu pai é eletricista, minha mãe professora, e minha mãe teve uma parada cardíaca, né? E eu estava na Santa Casa, e eu precisei ir para São Paulo, para o SUS, e andando naquelas ruas lá da Vila Mariana, achei um papelzinho sobre cursos profissionalizantes. E daquele papelzinho, amigo, eu peguei naquele chão, procurando uma pousada para ficar. E aquele papelzinho eu peguei e falei, poxa, lá em São Luís não tem nada de curso profissionalizante. Peguei, amassei, botei no bolso e vim com aquela ideia na cabeça, né? Mas como? Uma menina de 21 anos, pobre, né? Sem condições financeiras, sem conhecer de nada, recém-saída de uma faculdade, como é que eu vou botar uma empresa, né? Sem saber de nada. E aí fiquei com aquilo, minha mãe fez o tratamento, volto para São Luís, e aí eu estou na faculdade, na UEMA, né? Meu primeiro curso superior, conversando com um amigo meu, disse, rapaz, vou botar um curso profissionalizante, tu não quer ser meu sócio? E aí ele disse assim, rapaz, vamos botar o curso.
E aí, amigo, começou a história do meu trabalho, né? Com a história do sempre. Nossa, que maravilha. Então, uma jovem ali, de 21 anos, já naquele momento a gente costuma brincar que foi picada pelo mosquitinho do empreendedorismo, né? Ainda cursando a faculdade, né? Você se recorda o ano que se passou? Amigo, foi 2000 que eu fundei o SEMP, né? Faz 24 anos. Maravilha. Então, já faz bastante tempo. Então, foi no ano 2000, né? 2000. Que essa jovem de 21 anos chegou ali e falou, vamos fundar um curso profissionalizante. E, a partir daí, quais foram os próximos passos? Aí, eu trabalhava, né? É o que tem a ver com o trabalho, você né? Você fazia faculdade à na EMA noite. E trabalhava de dia, né? E aí eu trabalhava no Dom Bosco, de dia, à tarde no Franco Maranhense e à noite eu ia para a universidade. 3 turnos. E aí eu disse, não posso largar o serviço porque isso aí ia garantir o aluguel. Se não desse certo o negócio, né? Mas pelo menos meu nome eu ia manter. E assim eu fiz. Eu continuei trabalhando esses 3 turnos e aluguei um ponto. Não deu certo, né? A princípio eu aluguei um ponto ali no centro, na descida da Camboa. Sim. E aí começam os problemas técnicos que a gente não pensa, né? Começou os assaltos. E aí começou os assaltos, não tinha um aluno, não entrava ninguém. Nossa, mas espera aí. Você chegou ali, né? O ano era 2000, aí falou com o sócio, né? Que era um colega seu da UEMA. Aí escolheram um ponto, alugaram um ponto. Sim. Aí ali vocês começaram a divulgar, olha, aqui tem um curso técnico, e aí não tinha demanda, né? Não tinha demanda. E na região ali próxima, muito assalto. Muito assalto. E aí disso, eu comecei a cair no campo. Eu comecei a entregar papel na rua. Aí começou, eu disse, meu Deus, eu vou ter que fazer uma opção, vou ter que sair de um turno do serviço. Eu saí do turno da tarde, né? Fiquei dando aula pela manhã e à tarde, mais ou menos 12 horas, eu começava. Almoçava na Deodoro, um bandeco, na Praça Deodoro. Era o que o meu dinheiro dava ali. E aí eu almoçava um bandeco e começava a entregar papel ali no canto do liceu. Aí fazia a Rua Grande toda, subia e descia, fazia a Rua do Passeio, subia e descia. Era aquela época do passe, gente. Sim, do passe. E aí eu ia fazer a fila do passe, porque tinha muito... 7, né? Era no Apicum ou naquela esquina ali da Rua do Sol, né? Na Rua do Sol ainda. Né? Ainda não era no Apicum, né? A fila dobrava. E por que eu ia fazer a fila do passe? Porque tinha muito estudante. Sim. E aí eu ia fazer a entrega do papel, porque eu não tinha condições de pagar nenhuma pessoa para entregar o papel, né? Sim. E à noite era meu 3º turno. Eu ia fazer a entrega de papel no Shopping São Luís, batendo nos vidros dos carros, eu entregava o panfletozinho. O Shopping São Luís, assim, meio que recém-inaugurado, não? Já tinha um tempo, mas aí era um sinal que as pessoas paravam, né? Era o sinal mais demorado de São Luís naquela época. Sim. E aí eu batia nos vidros, as pessoas parados, né? Parados, e aí também seguro para mim de noite, né? Ali aí eu entregava, né? E aí eu entregava à noite. Sozinha? Sozinho. Porque nesse inteirinho, meu sócio me abandonou. Sério? Não, conta isso aí pra gente. Como é que foi isso aí? Em que momento foi que ele chegou pra você e disse, não dá pra mim? E aí, com mais ou menos 6 meses, ele falou assim, não dá, Genilson, não entra aluno, não tem dinheiro, eu não vou ficar nisso que não vai dar dinheiro. Mas hoje ele me encontra e fala assim, foi o maior arrependimento da vida dele. Que maravilha, tá vendo? Hoje ele é meu amigo e disse, Genilson, eu me arrependo muito, muito, muito de ter te deixado. E aí ele chegou, levou as coisas que ele tinha ajudado a construir. E aí eu volto para casa, gente, chorando, morta de chorar, né? Chego em casa, me acabando de chorar. Chorando, chorando, chorando. E minha mãe, o que foi que aconteceu? Tu foi assaltada? Não, mãe. Ele me abandonou. E aí mãe falou, o que, menino, que te abandonou? Eu disse, mãe, o sócio me abandonou, acabou minha vida, meu nome, como é que eu vou fazer? E a minha mãe, já com essa limitação de coração, ela disse, Genilce, você é uma atleta, eu não te criei para ser uma mulher fracassada. Erga a sua cabeça, continue sempre, daqui para frente eu vou ser sua sócia, eu vou lhe ajudar.
e nós vamos crescer e nós vamos vencer. E aí, gente, foi minha primeira virada, assim, de chave, assim. A minha mãe me deu toda a força, né? Porque eu não tinha nada. Ela disse, primeiro passo, arranca todos os ar-condicionados aqui de casa, nós vamos levar tudo. Todos os ar-condicionados, porque na época eu tinha vendido todo o meu quarto, né? Eu dormia com colchão no chão, porque eu vendi meu quarto, minha cama, tudo que eu tinha. Para poder investir Para lá. poder investir Lá no Sempre, lá no no início. Sempre, comprar as cadeiras, Já né? nasceu com o nome de Sempre, né? Já nasceu com o nome do Sempre. O nome do Sempre, assim, foi pensado, né? Centro de Ensino Médio, porque no futuro eu ia botar o ensino médio, né? Junto com o ensino profissionalizante. Sim. E aí depois não deu certo também, porque no centro tinha na época o Marista, o Dom Bosco, aí foi uma coisa que a gente pensou, não, já tem muita escola, e o centro começou a morrer. Tu sabe, o nosso centro já teve Sim. várias etapas. Aí a gente, não, vamos ficar só mesmo com curso profissionalizante. Mas aí, vamos lá. A gente, só para fazer aqui uma linha do cronologia, tempo, né? Isso. 2020, ali você lá, 21 anos na UEMA. Aí Terminei o curso. O sócio chegou, vamos fazer. 6 meses depois, ainda em 2000? Ainda Sim, em 2000, 6 meses finalzinho depois, de 2000. o sócio saiu, né? No final de 2000. E aí, então, inicia 2001 com você e sua mãe Isso. à frente do negócio, Do né? negócio. Maravilha. E os próximos acontecimentos? Aí eu te digo que é coisa de Deus, né? O que aconteceu? Ainda com a limitação financeira, mas minha mãe era funcionária do Estado. Eu tinha um amigo, né? Por isso que eu te digo que eu sou muito fiel à amizade, né? Eu tinha um amigo que tinha uma gráfica no Reviver. E eu falei assim, pô, cara, eu tô sem dinheiro para fazer uns folder do Sempre e tal. E aí eu mando ele fazer uns folder e mando ele botar enfermagem do trabalho, né? E aí ele disse assim, na hora do folder que ele me entregou, ele botou segurança do trabalho. Era para botar informática... Enfermagem do Enfermagem trabalho. do trabalho. Ele botou segurança do trabalho. Rapaz, aí eu disse, rapaz, eu não vou poder jogar esses folder fora. Aí continuei entregando, gente. A escola começou a encher de aluno com esse curso. Um erro de impressão lá, Um né? erro de impressão, Que mas um milagre de maravilha, Deus. Cara, que maravilha, tá vendo? Se tivesse imprimido corretamente, talvez não tinha dado certo, Não. né? Caramba. E aí, dessas 2 turminhas só que a gente tinha, né, pouquinho aluno, a gente já mudou da Camboa, porque já viu o risco, né? Não, mas peraí, calma que a gente não vamos avançar no tempo ainda não. Eu quero saber o seguinte, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Não tinha aluno, Não. aí você se lembra assim, eu sei que às vezes é difícil lembrar do primeiro, né? Mas às vezes a pessoa lembra assim de um dos primeiros, né? Sempre tem uma lembrança, você lembra? Do quê? Dos primeiros alunos? É. Lembro de todos. De todos? Todos? De todos, porque a gente fez uma festa e chamou os alunos, né? Depois de um tempo, né? Depois de um tempo. E essa turma ela foi muito premiada, porque foi uma turma que passou quase toda no processo seletivo da Alumar. Olha que maravilha. Então eu consigo lembrar de todos e até hoje eu tenho uma amizade muito grande com o pessoal. Pô, mudou a vida de todos eles, né? De todos Que eles. maravilha, né? Então Entendeu? você lembra o nome de alguém? Eles vão assistir, viu? Lembro. Quer mandar um abraço? Olha ali, ó, a câmera lá, mandou um abraço. Márcio, Seu Cares, Elizabeth, Ramiro. Então lembro bastante gente dessa turma. Que maravilha, né? Que maravilha. Sandra de nutrição. Ó, pessoal, quando vocês assistiram o episódio, se a Genilson tiver esquecido de alguém, vai lá nos comentários e bota, ô Genilson, você esqueceu de mim. Ela vai responder, viu? Verdade. Mas aí, então, por conta de um erro de impressão, São. você consegue formar suas primeiras 2 turmas em Turmas. 2001. Em 2001. E a partir daí? E aí começa as coisas a acontecer, né? A gente, por conta disso, aí em seguida a gente mais ou menos ali em fevereiro já muda de prédio, né? Por conta da violência ali no centro. A gente continua no centro, na viração. A gente continua com essa luta de entregar folder, né? Só que minha mãe já fica em um turno. E aí eu também crio coragem, né? Como empreendedora de dizer, não, agora eu não vou trabalhar mais para ninguém, eu vou trabalhar só para mim. Né? Vai dar certo o meu negócio, eu vou cair para dentro. Já tinha saído daquele de tarde, agora saiu do de manhã. Saí do Dom Bosco e aí começo a trabalhar só para mim, porque
comecei a ir nas empresas, fazer as visitas na empresa, né? O curso profissionalizante ele está muito ligado com as empresas, então eu precisava estar na área, estar na BR, estar procurando estágio, que era uma coisa muito importante para os alunos, eles se empregarem. Então, amanhã era muito importante eu estar no campo, né? E aí, a partir disso, a gente muda de prédio e aí eu vou para a minha segunda etapa, né? Que é... Aí meu pai compra uma Kombi velha para mim, aí eu dou uma de doida de novo, né? Coloquei um som nessa Kombi, né? De empreendedora, coloquei um som, adesivei a Kombi e eu tinha 2 funcionárias e a gente começou a fazer os bairros no final de semana. Eu dirigia a Kombi velha, a gente não podia soltar a quarta. Eu tinha que dirigir com uma mão e segurar a quarta, né? E ali eu fazia, soltando o som e as meninas entregando papel. Você já tinha o áudio já gravado ou você já, falava? Já tinha um áudio gravado, né? E aí e elas entregavam. Então eu fiz muita feira, né? 6 horas da manhã, acordava muito cedo, fiz muita feira. Fiz muita feira Anjo da Guarda, feira no Maiobão, João Paulo, Liberdade. 2001 ainda, né? 2001. Ok. E também, gente, à noite, não parava. Eu trabalhava quase 12 horas de relógio por dia. À noite, eu fazia goma com aquela tapioca. Sim. Fazia goma e tinha umas amigas de infância que até hoje eu falo, né? Um abraço aí, Lívia, quando assistir vai se lembrar. A gente fazia goma e colava nas paradas de ônibus os cartazes. Aqueles tipo mini dó, lambi-lambi, né? Lambi-lambi. O pessoal falava lambi-lambi, né? Isso. E aí eu colava nas paradas de ônibus a noite todinha, até 10, 11 horas da noite, né? Era permitido, nos muros. Aquela parada ainda era aquela de cimento, de assim, cimento, né? Casinha, aquela né? casinha. Sim. E aí eu ia, descia, dirigia e eu descia colando com a propaganda da escola. Então fiz muito isso. Eu acho que eu fiz isso uns 5 anos. E Genilce ali com 22 aninhos ali, né? 22 anos. Muito jovem, né? Que maravilha. Se a iniciativa dessa tão cedo, é muito difícil você ver isso, né? Muito difícil, né? Era tudo, né? Eu varria, lavava, carregava. Eu digo para os meninos hoje, é muito bonito olhar aquele prédio, mas, gente, já fiz de tudo, né? Lavava, já varria o colégio, já para receber gente, já limpei, já varri, já organizei cadeira, já carreguei ar-condicionado em cima da hora para inaugurar uma sala. E aí, com essa Kombi, fazia as propagandas, né? A gente sem recurso, né? Financeiro ainda, começando a aparecer os alunos, né? Mas ainda com pouco recurso, né? Para que a gente pudesse pagar, né? Sabe que tudo naquela época era também Sim. caro, a mídia, né? Não era uma mídia como era hoje, né? Hoje o marketing digital meio que democratizou essa comunicação, né? Mas naquela época você tinha que apelar para os meios tradicionais, né? De comunicação, TV, outdoor, né? Então você eram meios que eram caros, né? Então você não tinha como qualquer empresa poderia ter acesso assim, né? Aí passa esse ano, aí a gente tem outra sacada, né? Eu tô com minha mãe umas 10 horas da noite colando esses cartazinhos. A gente vê um outdoor mesmo, aqueles outdoor, e era de seu Jorge Maciel, da Impacto Outdoor. Sim. Seu Jorge aí, né? Seu Jorge vai ser, logo vai sentar aqui para contar a sua história também, viu? Aguarde. História também bonita. E aí minha mãe fala assim, liga aí para esse número agora. Eu falei, mãe, é domingo, mãe, só tá louca, domingo que uma pessoa vai estar trabalhando domingo. Ela, liga aí para esse número, vai atender. Aí eu liguei e ele estava trabalhando domingo. Ele sou do Bequimão, a gente era do Angelim, morava no Angelim. Então, aí ele, a senhora mora onde? Eu digo no Angelim. Aí ele, eu sou do Bequimão. Aí, o senhor atende a gente agora, 10 horas da noite, gente, se no domingo. Aí ele, atendo. E aí a gente foi lá. Aí minha mãe falou, olha, a gente quer botar o outdoor. E aí foi um ramo para ele e para a gente, porque a gente foi a primeira escola em São Luís a inovar no ramo de outdoor educacional. Tanto para ele, ninguém botava na época cursos e nem colégio.
Abriu um nicho novo para ele. Abriu para ele e para a gente. E aí a gente negociou, pô, a gente não tem dinheiro, mas a gente vai pagar depois dessa campanha. Ele deu um prazo e tal. Ele, não, eu estou acreditando nesse projeto, vou trazer. Ele é muito assim, né? Seu Jorge é chapa Aí quente. ele, olha, eu estou acreditando em vocês são pessoas e tal. Aí, pronto, colocamos outdoor. Aí o nosso telefone não parou mais de tocar. Isso 2000 e... Já entrando, final de 2001. Final de Começando 2001. 2002. Caramba, e ali então, dá pra dizer que esse foi assim um grande marco Marco, assim, quando você falou, disse assim, gente, vai dar certo. vai dar certo. Vai dar certo, e aí o telefone não parava mais de tocar. E aí esqueci de contar um detalhe. Gente, o telefone, naquela época, eu não tinha, né, condição, então o telefone era lá de casa. Olha a loucura, o telefone não tocava no SEMP, ele tocava na minha casa. Então tinha que ficar em casa para... Não, e quem atendia era a minha empregada, que hoje ainda é funcionária do SEMP. Eu falei assim, ó, um dia, se a gente crescer, tu vai estudar, tu vai ser recepcionista, tu vai estudar e tu vai crescer, tu vai aprender tudo no SEMP. E até hoje ela está lá, gente. Que 24 maravilha. anos comigo. Pô, que maravilha. Manda um abraço para ela aí. Nazaré, você pode contar essa história real que você me acompanha até hoje. Pô. E aí eu disse, se a gente crescer, e ela atendia em casa, porque naquela época era muito difícil, até pedir uma transferência Sim, de telefone, de linha. Tudo era mais difícil mesmo. E aí ela começava a atender, olha a diferença, atendia em casa e passava os números e o aluno ia lá para a viração, né? Que a gente estava na viração. E ela me acompanha até hoje. E aí a gente começou, né? Botou esse outdoor, teve essa coragem, né? De colocar, e aí começou a aparecer mais alunos. Aí começamos a ficar conhecidos na cidade, porque o outdoor naquela época era uma, Sim, era uma novidade, né? Exatamente. Uma Acho que coisa. talvez só perdia para TV, né? Assim, em termos de impacto, né? Publicitário, né? Acho que só perdia para TV, assim, para um anúncio na TV de maior audiência, né? Aí a gente começou a ficar mais conhecido. Pô, maravilha. Então, inicia então 2002 com um horizonte assim, bem mais, vamos dizer assim, que ia lhe trazer mais confiança, né? Mais confiança. Perspectivas melhores, né? E seguindo a história, como foi que continuou essa história de sucesso? Aí daí a gente muda de prédio, de novo, por conta dos assaltos no centro. A gente já procura um prédio lá para Santa Rita, atrás das lojas Americanas. Ali naquela pracinha. Ah, na Praça da Alegria. Na Praça da Alegria. Sim, sim. Aí a gente muda de prédio novamente, um prédio mais seguro para os alunos, mais perto da Deodoro. Sim. A luta continua, né? Crescimento, né? A gente começa já a aparecer para as empresas, né? A gente começa já buscar e começa a vir os perrengues, né? De uma menina nova, uma menina 20 e poucos anos, que começa a bater na porta, e quem é Genilce? Quem é SEMP? Então, eu fui na Lumar, levei muitos não lá na porta, né? Marcava e não me atendia, marcava, não era hoje. E aí, um dia eu fui para a Lumar. Eu fui para a Lumar num carrinho velho, que era da minha mãe, com R$6 só, para comer e para gasolina. Ou R$6 eu comia, ou R$6 eu botava a gasolina. Ou come ou bota combustível. Gente, eu estava morta de fome. Era bom que naquela época a pessoa era magrinha. Eu estava com muita fome. E a reunião era 10 horas da manhã. E nada, deu 10, deu 11, deu 12, deu 1. A moça disse, olha, melhor você almoçar, que ela vai lhe atender 3. E ela não me atendeu. E assim, eu fiquei com vontade de desistir, né? Eu chorei. E aí, na volta, quem volta da Lumar, veio um restaurante hoje que está meio deserto, que tem uns ônibus, era de uma nutricionista famosa. E eu me vestia, gente, como funcionária. Eu me comportava como funcionária. Eu só tinha um terninho, eu só tinha um terno preto, eu só tinha uma blusinha, um sapato.
Era o que me resumia, porque o dinheiro era tão pouco. Porque tudo que a gente ganhava era para botar na escola, né? Dá vontade de chorar. Quando a gente lembra, né? Respirar aqui um pouco. Então, quando eu voltei para o restaurante, eu estava com o crachá da empresa e a moça me olhou. E ela falou, você é do SEMP? Meu Deus, eu estou procurando essa escola, porque eu quero técnico em nutrição, porque a gente era a única escola que tinha técnico em nutrição nessa época. E ela disse assim, e eu tinha botado minha comida pouquinha, para não passar dos R$6, né? E ela disse assim, tu não vai pagar, pode comer à vontade. Só que eu tinha botado tão pouco, e eu fiquei com vergonha de botar, de repetir, né? E aí ela disse, pode comer à vontade. Aí eu digo, meu Deus, o Senhor é tão bom, que na hora eu com fome, Deus me deu a comida, e eu ainda voltei com os R$6, né? E com um contato, uma oportunidade, né? Não, e ela ficou, traga que as estagiárias. No outro dia a gente já fechou os estagiários. E eu cheguei quase mais 7 horas da noite, naquela época vinha da BR, era muito engarrafado. E aí minha mãe falou assim, e aí, Genilson, porque as pessoas sempre falavam, né? A gente fazia curso de administração e falava, mas você chama de mãe, aí você chama de filha, as pessoas, não, vou ter que chamar Dona Vera, Genilson, aí mãe, aqui não vai ter isso, aqui tu vai ser sempre minha mãe e vai ser sempre minha filha. Aí eu falei, mãe, eu não fui atendida. Mãe, isso é muita humilhação. Se eu fosse tu, não voltava mais nessa Alumar. Eu, mãe, é o seguinte, para a gente ter nome nessa cidade, a gente precisa ter convênio com a Alumar, a gente precisa ter convênio com a Vale. Então, isso é importante. Isso é importante por sempre, vai ser importante para mim. Se é para a gente crescer, eu vou correr atrás. E eu sempre fui assim. Sabe, Maico, assim, na vida eu nunca desisti. Eu acho que eu sou uma pessoa muito resiliente. Sabe, nas minhas piores situações, que eu já passei muitas nesses anos, né? Eu acho que me define muito é a resiliência, entendeu? Sabe, às vezes não ter o que comer, às vezes não ter como pagar uma conta, às vezes não ter a esperança do outro dia, mas a resiliência, sim, me define, sabe? Às vezes eu estou totalmente desesperada, mas eu vejo que no outro dia vai ser um novo dia, no outro dia vai ser um novo amanhecer e no outro dia eu vou conseguir. Eu acho que eu tenho também isso muito de atleta, né? De superação. E aí eu vou lá no fundo do poço, eu digo que eu não quero mais, que eu vou acabar essa escola, que eu vou desistir, que já estou no meu limite. Mas eu vou lá e tiro lá a força que eu não tenho e começo tudo de novo. E aí comecei tudo de novo, e aí peguei de novo, fui para Alumar, e aí insisti, fiquei lá várias vezes na recepção, até que um dia eu fui atendida. E aí passou um ano, acho que um ano, entreguei todos os documentos, quando passou um ano, em janeiro me chamaram. Janeiro de 2000 e... Acho que 2024 para 25. Não, 2004 ou 2005. Aí me chamaram. Mudou o ano, me chamaram. Sim. Estamos lhe ligando, me ligaram. Vem assinar o convênio do SEMP. Diga para a diretora vir. Aí eu fui com o meu terninho. Aí disse, não, mas é a diretora que assina, sou eu. Aí ela, você? Por que você nunca disse? Eu disse, as pessoas esperavam uma pessoa de fora, né? As pessoas sempre acharam que eu sempre era uma pessoa de Salvador, uma pessoa... Nunca o maranhense, né? Sempre estava esperando que eu sempre fosse o... Eu não sei por quê, o maranhense nunca acredita que é outro maranhense. Sim, tem isso mesmo. Sempre acredita que é outra pessoa de fora. Então, as pessoas sempre, quando eu me apresento como maranhense, mamãe sempre pensou que eu sempre não era do Maranhão, que era de outro lugar. E aí eu disse para a diretora da Alumar, a senhora nunca me perguntou se eu era dona, a senhora pensou que era uma empregada, eu usava o crachazinho, então... E aí eu assinei o convênio. E aí também foi outra virada de chave, né? A Alumar começou a respeitar o SEMP. E aí gerou uma demanda
maior, né, de vagas para que os alunos pudessem fazer. E aí o primeiro seletivo da Alumar era 20 vagas, a gente aprovou 18, né? Olha só que maravilha, né? A gente preparou, a gente abriu sempre, sábado e domingo, preparou os alunos e a gente aprovou. E aí, aí quem é o SEMP? Aí as pessoas começaram a respeitar o SEMP, né? Saber quem é, a Vale também. E a gente começou a botar muitas pessoas no mercado de trabalho qualificado, né? A gente sempre teve essa pauta de muita qualidade, né? Empenhar muita qualidade no que a gente faz, com muita responsabilidade. Então, começou a mudar, né? O que eu percebi, Genilson, é assim, que entre 2000, da Genilson lá de 21 anos, que pegou o panfleto lá em São Paulo, que chegou na UEMA, convidou os sócios para botar, que percebeu que tinha ali uma lacuna, né, que tinha uma oportunidade ali, entre isso e entre assim, o primeiro divisor de águas que deu para você olhar e falar assim, nossa, vai dar certo, não teve uma estrada tão longa, né? Ali o início foi meio meteórico, né? Você concorda comigo? Sim. Assim, coisa de um ano e meio, né? Já estava assim, começando a ter os primeiros resultados. Sim. Que te traziam uma perspectiva boa de futuro, né? Porque eu acho que eu empenhei muita energia. Sim, eu percebi isso pelo que você falou. Eu empenhei muita energia. Eu trabalhava, eu acho, aí eu não era casada, né? Então eu empenhava ali de segunda a domingo. Então, era solteira. Tivesse um relacionamento naquela época, acabava, né? Até hoje é uma confusão. Até hoje, gente, eu vou para feira. Vocês acreditam nisso? Eu vou para feira, porque eu acho que o líder tem que estar lá na frente com a equipe. E vou contar mais para frente, quando tudo aconteceu, que eu resolvi desistir de tudo agora, recente, eu voltei para feira, eu resolvi fazer tudo de novo que eu fazia. E aí eu vou para feira e meu esposo fala, meu Deus, tu ainda tem que ir para feira. Né? Então eu vou para a feira, porque se eu não estiver lá na feira, a minha equipe vai estar na feira por quê? Vai achar, não, a gente não precisa mais de aluno, a gente não precisa mais crescer. E aí eu resolvi fazer tudo de novo que eu fazia, entendeu? Então, assim, eu empenhei muita energia, eu não era casada, eu já casei tarde, né? Eu tive filho tarde, então eu trabalhava muito. Eu abri o prédio, eu fechava o prédio, eu estava com pintor, eu estava com um eletricista, eu estava com pedreiro, sabe? Eu comprava as coisas, eu comprava cadeira. Eu sei que hoje, depois que eu aprendi, gente, que a minha formação é biologia, nutrição, gestão, mestrado em educação, não tem nada a ver com administração. E aí, naqueles pilar lá de administração, não tem nada a ver com aquele pilar de fazer as coisas. Então, eu fazia tudo. Então, eu empenhei muita energia. E aí o crescimento ele foi também rápido por conta de toda essa energia, né? Que eu coloquei, e minha mãe também, né? Eu fazia essa parte e a minha mãe fazia a parte como pedagoga, fazia parte da gestão pedagógica da escola, que sempre foi uma excelência na cidade, né? Porque ela era pedagoga e aí professora também. Então, a gente casava, né? Sim. Eu com trabalho e ela com... Uma parceria perfeita. Perfeita, né? E aí, com todas as limitações que a gente passou nesses anos, né? Todas as idas e vindas de São Paulo, todos os infartos, que não foram pouco, né? Quem tem uma proximidade de mim sabe que a gente passou muitas dificuldades, muitas idas e vindas, né? Mamãe chegou várias vezes perto de morrer, né? E aí, a gente... Estava bem, aconteceu uma coisa. Estava bem, aconteceu outra coisa. E aí a gente ia lá no fundo do poço, começava tudo de novo, né? Pelo que você me descreve, falando aqui na questão de sua mãe, eu percebo também assim, que ela era uma pessoa, assim, uma pessoa muito durona, né? Sim. Tipo assim, você chegava lá, mãe, chorando, não me receberam e tal. Ela, calma, que é isso? Vai para cima, levanta a cabeça. Isso aí também foi importantíssimo para você, né? Sim, a minha mãe era uma pessoa assim, muito positiva, né? Uma pessoa muito aguerrida como eu, né? Assim, a gente tinha uma personalidade muito parecida. Quem conhece a gente diz que a gente é muito, muito parecida. Assim, muito trabalhador. Então, se eu acordava para abrir um SEMP no interior, viajar, pegar aqui o ferry, 5 horas da manhã ela estava comigo. Não, tu não viaja só.
Não, se eu ia para a feira, ela estava lá na feira. Se eu estava na Kombi, ela estava na Kombi também, entendeu? Então, a gente era muito parecida, muito. Então, nessa caminhada, nesses 20 e poucos anos, a gente trilhou muito, uns 21 anos junto. E quando você, por algum motivo, emocionalmente ali fraquejava, ela estava lá para segurar você, né? Sim, porque não foram poucos, né? Tu sabe que, Sim. como empreendedor, tu sabe que a gente tenta desistir várias vezes. Pegando o gancho, né, do que você está falando agora, é uma pergunta que eu sempre faço aqui, né? Eu já até, de tanto ouvir a resposta parecida, eu já até mudei a pergunta. Antigamente eu perguntava assim, alguma vez você já pensou em desistir? Eu vou mudar a pergunta. Quantas vezes você pensou em desistir e qual delas foi a que passou mais perto? Já pensei em desistir, gente, muitas vezes. Não foi poucas, não. Pensei em desistir, sim, quando a gente tem esses recursos, né? Como mulher também, que a gente passa, que as pessoas não confiam, chega no banco, não tem financiamento, você tem que provar 10 vezes que você é capaz, né? Mais do que os homens. E num país desse que a gente sempre está atrás, correndo, né? Quando um Estado que não reconhece, né, nosso trabalho, a gente fica também desmotivado. Mas o pior momento que eu passei foi quando mamãe faleceu. Esse foi... Esse para mim foi o pior. Isso aí eu fui no fundo do poço, quando aconteceu, na verdade, eu nem acreditei que estava acontecendo, né? Porque, na verdade, mamãe estava sempre me preparando, entendeu? Olha, eu sou doente, eu tenho problema de coração e eu vou partir primeiro, mas tu tá uma mulher preparada, tu é uma mulher forte, minha filha hoje tu tá preparada para enfrentar tudo, minha filha tu sabe tudo dessa escola. E aí, se acontecer, tu vai, né? Eu sempre tive, assim, uma responsabilidade muito grande, né? Assim, familiar. Peso muito, né? Meus irmãos. E a nossa empresa começou assim, familiar, porque todo mundo trabalhava, né? Antes de seguir suas carreiras, tudo muito novo. Então, todo mundo me ajudava, né? Os menores, minha irmã médica veterinária, trabalhava no financeiro, meu irmão na informática, então a gente era muito próximo, né? Então, e aí quando mamãe partiu, eu não acreditava que estava acontecendo, né? Não acreditava que isso estava acontecendo comigo. E aí a ficha demorou a cair, né? E aí eu deitei na minha cama, me deram um monte de remédio lá. E aí tu pensa em entrar naquela escola. Entrar naquela escola que ali tem toda a história, todas as paredes. Tem aquela história que a gente sabe todo o saco de cimento que a gente comprou. Como a gente comprou. Qual o empréstimo que a gente tirou para comprar aquele saco de cimento. O lado que a gente construiu primeiro. O dia da inauguração, que a gente inaugurou debaixo de chuva. E no primeiro dia de aula, o esgoto estourou. Os alunos estavam lá. Então, assim, como eu digo, cada azulejo, cada pedaço daquela escola tem uma história. Sabe, cada lâmpada, cada cadeira, sabe? Eu tinha o maior sonho da minha vida, era ter uma cadeira acolchoada. Parece besteira, né? Mas, para mim, era muito. Sabe? Não era ter uma roupa bonita. Não era ter um carro. Meu esposo fala muito, perguntou quando eu casei. Eu nunca tinha entrado numa concessionária de luxo. Eu já podia comprar um carro bom para mim. Ele, tu nunca entrou numa Toyota, tu nunca entrou numa Honda? Eu falei, não, eu nunca entrei. Eu sempre comprei um Chevrolet. Porque eu sempre achei que uma cadeira para o meu aluno sentar acolchoada era mais importante do que um carro de luxo para mim. Então, um data show para um professor da aula era mais importante
porque naquela época era retroprojetor, entendeu? Então, se o aluno entrasse e olhasse um data show no teto, aquela coisa mais tecnológica para a minha escola, eu ia ter uma escola assim de referência, entendeu? Então, quando isso aconteceu, eu realmente não tive mais coragem de levantar daquela cama, de levantar para começar tudo de novo. Porque aquele caminho que eu faço todo dia do Renascença, por sempre, não tem como ser diferente, não lembrar. Ela ia comigo, almoçava, jantava, a gente fazia os planos. E aí eu comecei a fechar as unidades, né? Fechei logo os interior, que eu falei, não vou mais para o interior. Fechei Santo Inês, tinha acabado de abrir. Falei, não vou mais para o interior, não vou mais me acabar no interior, de ir viajar sozinha, não tinha mais uma companheira, né, de viajar. Aí comecei a fechar os interior, e aí pensei, vou fechar o SEMP. Eu acho que foi o momento mais... Qual foi o ano? Tá com 3 anos agora. 3 anos, né? 2021. Foi setembro de 2000. Setembro de 2021. Isso, feriado. E aí eu disse, vou fechar, não vou aguentar. E aí, porque cada história, né, emprenhada ali, cada lugarzinho, cada parede construída, cada lugar, né, só o empreendedor sabe, né? Só quem constrói. E aí minha mãe tinha uma coisa a gente tinha muita coisa assim parecida, né? A gente nunca pegava dinheiro no banco para financiar os prédios com medo do banco tomar, né? Então a gente guardava todos os centavos para ir fazendo os prédios, né? Então as nossas obras eram custeadas com o nosso próprio suor. E é engraçado, a gente tinha uma maleta e guardava o dinheiro no teto. Hoje não tem mais dinheiro para guardar. Não tenho nem maleta e nem dinheiro para guardar, que não dá mais para guardar nada. O teto está lá. O teto está lá, mas não tem mais dinheiro para guardar. Mas naquele tempo, tudo que sobrava, a gente guardava e ia fazendo, né? As paredes, ia guardando. Com esse cenário, assim, do fundo do seu coração, eu tenho certeza que a resposta que você vai me dar não é dinheiro. O que foi que fez você seguir? O que fez eu seguir? Meus funcionários. As famílias que estão comigo. As pessoas que precisam de mim. Porque hoje, para mim, era muito confortável alugar tudo e eu tinha uma vida tranquila. Prédio é próprio, eu ficaria em casa, entendeu? Tranquilo. Mas aquelas pessoas que dependem de mim, as pessoas que estão comigo há anos, meus funcionários têm 15, 18 anos, 20 anos, 24 anos. Meus funcionários estão comigo uma vida. E aí, meu esposo nunca me pressionou, né? Uma pessoa muito companheira, viu que eu não tinha condições, falou, no teu tempo, a hora que tu achar. E aí, orando para Deus, falei, não, tem que levantar daqui, eu vou ter... Não era isso que minha mãe queria, né? Eu ter que levantar pelas pessoas, né? Pela vida das pessoas, porque já que ninguém queria a escola, né? Meus irmãos não iam tocar. Então, só tinha eu. Aí, de madrugada, eu estava pensando e falei, não, vou levantar, vai ser um dia ruim, um dia melhor, outro ruim, mas eu vou levantar por eles. Mas uma pergunta que para mim, a resposta é até óbvia também, né? Mas assim, se ela pudesse te dizer algo, ela diria, pelo que você já me falou dela, levanta daí e vai lá tocar a escola, né? Era. Eu ia ter Durone ia chegar. Bora, levanta daí. Ia ser isso mesmo. Bora, começa tudo de novo. Começa tudo de novo, né? E eu acho também
O trabalho, né, Maico? Acho que esse trabalho de 24 anos, esse reconhecimento, são 10 mil profissionais, né, formados. Nossa, que maravilha, um número expressivo, né? Hoje, se tu chegar nessa área, na Vale, na Lumar, nessa área, na BR, nessas contratadas, todas as empresas, gente, no mínimo, vai ter 2, 3 alunos do Sempre Formado. Nós temos no Brasil todo, na Arisco do Brasil, nós temos gente formada no Brasil todo. Eu acho que o trabalho, né, o trabalho, além dos funcionários, o trabalho que a gente faz é muito bonito aqui em São Luís. Transforma vidas, né? Quantas vidas não foram transformadas, né? Não só dos seus funcionários, mas como das pessoas que você formou, né? Pô, a gente pega uma pessoa que é motoboy, que não tem nada, não tem expectativa de nada, e transforma num técnico de segurança. Sexta-feira, né, a gente se alimenta, né? A gente vive desses depoimentos. Sexta-feira o menino disse assim, olha, com esse diploma aqui eu já ganhei tanto dinheiro, eu já ajudei minha família. Olha, eu tenho casa, eu tenho apartamento. A senhora sabia que é a 7ª pessoa que eu faço matrícula aqui? Eu disse, não. Ele, pois é, eu já botei tanta gente aqui, todos estão bem de vida, graças ao Sempre. Eu acho que isso alimenta a alma. Com certeza. A alma do empreendedor alimenta, a gente vive dessas alegrias, desses depoimentos, né? A gente teve agora esse prêmio, né, que a gente recebeu do feminicídio, né, do Valoriza a Mulher, que a gente tem trabalhado. E aí foi uma aluna também dar o depoimento, né? O marido, ela foi estudar, o marido disse, eu não quero mulher que estude. Nossa. E aí ele terminou. No dia da formatura, quando ela achou que ela foi dizer, formei, que era a alegria da vida dela, ele disse, eu te dou o divórcio. E aí, a alegria, né? Formada, estagiando, presta a ser contratada. Uma pessoa que não tinha expectativa de nada, né? Sofria violência psicológica o tempo todo. Que ele dizia que ela era velha, que ela não ia conseguir, agora tem uma vida transformada. Acho que alimenta a alma, né? Como minha mãe dizia, né? A gente transforma a vida das pessoas através do conhecimento. Sem dúvida. Genilce, tem uma pergunta que é uma pergunta também que eu sempre faço aqui. É assim, vamos imaginar que nesse exato momento estacionou aqui na porta do estúdio o carro do Professor Brown, lá do De Volta para o Futuro, lembra? Naquele filme fantástico, lá Sim. todo mundo gosta pra caramba de assistir, mesmo hoje, quando passa, todo mundo... Né? Todo mundo gosta. E aí, é oferecido para você a oportunidade de poder fazer uma viagem na máquina do tempo. Para qual período dessa sua trajetória você gostaria de revisitar? Qual período? De repente, se você queria revisitar um período para mudar algo ou fazer algo diferente. Eu queria revisitar o período da maior expansão nossa, né? Em 2015, né? 2015, eu sempre coloquei metas, né? Então, eu queria ter 50 alunos, depois eu queria ter 100, depois eu queria ter 500 e depois eu queria ter 1.000, né? Em 2015, eu tive 3.000 alunos. Nossa. Eu tive 3.000 alunos e mais de 6 unidades em São Luís. E assim, para mim, foi um momento muito ímpar, né? Maior crescimento, a gente tinha unidade no Anjo da Guarda, tinha todas as unidades do centro lotadas, Guajajara, eu tinha Coab e Coatraque, uma perto da outra, tudo cheia. E aí tinha Cururupu, Tutóia, sabe? Então, acho que esse período foi... A gente bateu 115 salas de aula funcionando ao mesmo tempo. Ao chegar lá, em 2015, nesse período, teria algo que você gostaria de mudar ou fazer diferente? Teria. Eu teria guardado dinheiro. Eu teria guardado dinheiro. Eu acho que eu cresci e não me preparei, só cresci, entendeu? Sem controle. Não me preparei, não guardei.
Achei que eu ia ficar crescendo o tempo todo, gente. E é uma coisa assim que a gente... Eu não sei, a gente não tem, aí passa a ter, né? E aí, quando tem, aí não perde o controle. Então, eu digo para vocês, se tiver, não ter, procura logo uma gestão financeira. Aprende a guardar, né, ali, a ter o controle de guardar mais e depois para fazer equilíbrio das contas. Então, eu não tinha, aí cresci, aí quando eu comecei a ter, eu acho que eu gastei na mesma proporção que eu... O que eu ganhava, eu gastava, entendeu? O crescimento foi desordenado, eu não equilibrava as contas, não controlava, deixava na mão dos outros. Então, por quê? Porque eu talvez não seja formada em administração, não me preocupei com os números. Hoje é uma coisa que eu me preocupo o tempo todo com os números. Então, eu dou conselho para quem está começando agora, se preocupar sempre com os números, tá? Os números são importantes, eles te falam coisas que você não consegue ver. Então, os números são muito importantes. Então, hoje eu dou conselho, se preocupe com os números. Os números, eles te dizem muito. Então, hoje eu voltaria ali, estava naquele momento lindo, mas eu ia me preocupar com os números. Eu ia guardar, eu ia fazer melhor com o dinheiro. E outra coisa, eu não colocaria a faculdade. Que é uma coisa que eu me arrependi também. Curso superior, né? O superior. Entendi. Olha só, existe aqui também um quadro que eu sempre... É uma pergunta, mas que já virou meio que um quadro dentro do podcast, né? Certo. Que é assim, vamos imaginar que nesse exato momento foi lhe dado o direito de oferecer um troféu, uma medalha, uma placa para a pessoa mais importante em toda a sua trajetória profissional. Para quem você daria essa placa agora? Tem que estar viva ou... Não. Tem que estar viva? Não precisa. Não precisa? Pode ser qualquer pessoa que você quiser. Toda a trajetória... Eu daria para minha mãe. Daria para minha mãe. A pessoa mais importante em toda a sua trajetória profissional. Daria para minha mãe. Pessoa que sempre me apoiou, não desistiu dos meus sonhos, né? No momento ali que eu cheguei desamparada, totalmente chorando, ali não, vai dar certo, vamos continuar. E também várias vezes que eu cheguei, não vai dar certo, vamos arrancar continuar. Os ar-condicionados, vamos levar para lá. Vamos começar de novo. Eu daria para ela. Muito bom, muito bom. Genilce, você lembra de alguma passagem, né, dentro dessa sua trajetória com o SEMP? Alguma passagem assim de algum perrengue que... A gente já falou de alguns perrengues aqui, você já falou até do maior perrengue de todos que você passou, né? Mas tem aqueles perrengues assim que chegam até a ser engraçados, né? Eu vou até te lembrar de uma. Teve alguma coisa lá com estátua? Ah, sim. Teve. Então, quando a gente comprou esse prédio, né, o prédio hoje que a gente chama prédio matriz, gente, é o prédio da Rua Rio Branco, né, porque hoje a gente tem várias unidades. Mas o nosso prédio matriz, quando a gente comprou, ele é patrimônio. E aí a gente não sabia que ele era patrimônio, era um prédio, pra gente era um prédio qualquer, né? A história desse prédio é muito engraçada. Nesse prédio, o que acontecia? A gente estava lá naquela Santa Rita que eu te contei. Sim. E aí mamãe a gente comia na Deodoro. E aí a gente continuou comendo, só que a gente não comia mais na praça, né? No fundo do quintal, a gente fez uma cozinha para economizar. E na Rua Grande tem uma Fibral. Então, essa menina, a Nazaré, que está até hoje comigo, ela fazia comida para economizar. Então, a gente comprava carne, fazia nosso almoço, comia lá. E a gente ia na Americana, dentro lá daquele shoppingzinho. E o gerente foi fazer curso técnico com a gente à noite. E aí, conversando com ele, mamãe disse assim, pai, deixa a gente botar o standzinho dentro da Americana. E ele deixou. E eu ficava no stand vendendo os cursos na hora do almoço. E aí, gente, bombou. A sala já ficou pequena de novo. Né?
E aí a gente pegou esse carrinho velho, né? Tem tempo, né? Tem, fica à vontade. A gente pegou esse carrinho velho e começamos a rodar o centro, porque na nossa cabeça a gente não queria sair do centro, né? Aí minha mãe, não, minha filha, nós vamos ter que comprar um prédio para a gente. Por quê, gente? Porque toda vez que o dono do prédio olhava muito aluno, ele aumentava o aluguel. Ah, meu Deus do céu. E aí minha mãe falou, não, hoje a gente não vai descansar quando a gente não achar um prédio no centro. Eu, pô, mãe, não é possível. Não, vamos andar, tá bom. Já era 5h30 da tarde, quando eu desço a rua Rio Branco. Lá uma placazinha rasgada lá em cima, só enxergou a minha mãe, eu não enxerguei. A gasolina pouca. Eu, mãe, a gente tá para ficar na reserva, a gente não tem dinheiro, pouca gasolina. A gente desce a rua, ela olha o nome, vende-se o prédio, enrolado, aqueles panos que o vento vai enrolando. Eu desço ali, o final da Dona Nery, lá na Maria Aragão. Tinha que dar aquela volta todinha no Dutra para subir. Eu falei, mãe, é arriscado. Bora pegar uma banguela, aquele tempo da banguela. Vamos pegar uma banguela. Eu, não, Genício, tu vai voltar nesse prédio. Esse prédio tá para vender. Mãe, não vê esse negócio de placa para vender aí. Lá vai, a gente dá aquela volta toda. Tinha um homem que vendia um cachorro quente na frente e tinha vende-se. Ela falou, vamos comprar esse prédio. Aí liga pro homem, o homem disse, tá para vender. A confusão, uma sócia queria vender, outra não queria vender. Ah, meu Deus. Aí ela passa para ti, isso é contigo, tu é boa nisso, tu resolve. Tu vai convencer a que não quer vender e tu vai comprar esse prédio. Resumindo, gente, eu fiquei encarregada disso, eu consegui convencer a que não queria vender, e uma queria vender, outra não queria. Resumindo, eu dei conta do recado, convenci e comprei o prédio. Presente de carnaval, ela disse, tu não vai viajar para Itapecuru. Era as únicas férias que eu tinha com as amigas, viagem para Itapecuru. Todo mundo naquela época ia para Itapecuru. Isso. Meu presente de carnaval, raspar as estátuas. Porque descobrimos que o prédio era patrimônio, o patrimônio apareceu lá e disse assim, não pode pintar por cima, a gente só ia pintar de novo. E aí, não, você não vai pintar essas estátuas, vocês têm que tirar a tinta. Aí, mamãe, então vamos para Potiguar, vamos comprar aqueles amolecedores de tinta e haja lata daquilo ali. Aí eu derramava, raspava com a espátula, branco. Quando eu achava que acabava branco, vermelho. Quando eu derramava vermelho, verde. Gente, 4 pinturas a estátua. Até hoje, quem for no Sempre, está com a original. A estátua é de 1822, da Itália. Lá morou o Barão da Rua Rio Branco. Chega vários arquitetos, vários pessoal italiano para morar. E morou também a família nobre de Mauro Fecuri, que vem de Brasília visitar. Sempre vai com a van, em 2 anos, visitar, porque a família morou toda lá. O Barão da Rua Rio Branco, O Barão da Rua Rio Branco. Então, por isso que a rua é Rio Branco, porque os navios chegavam ali embaixo, aportavam e desciam as mercadorias, né? Farinha, óleo, sim. E ali era só as mansões. Então, tu vê, quando é uma janela e uma porta, é uma casa simples. Se tu olhar o prédio Sempre, eles são 3 janelas e um portão. A pessoa já tinha mais condições. O número de janelas maior, né? Já dizia a condição financeira da pessoa. E aí foi um perrengue grande. A gente passou o carnaval todo limpando aquelas estátuas. 4 camadas de tinta das estátuas, 4 camadas de tinta. Uma para cada dia de carnaval. Uma para cada... E não acabava nunca, gente. As unhas comeram todas do produto. Ficou tudo mole e raspava. E quanto mais raspava, mãe, não podemos desistir, não. Botava pelo menos uma musiquinha animada para raspar? Nada, raspava mesmo. E aquele tempo todo trabalhando, isso para inaugurar o prédio. Que maravilha, que maravilha. Genilce, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, a gente já se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas ainda tem 2 etapas para serem cumpridas aqui. Certo. A primeira, toda vez, quando a gente vai chegando no final da entrevista, eu sempre digo assim, vamos imaginar que essa garrafinha aqui da água Luí, do nosso amigo Francisco, a da Psyll, vamos imaginar que você agora vai ter a oportunidade de encher essa garrafinha com um pouco do seu conhecimento. E se você pudesse agora encher essa garrafinha com uma mensagem, com um resumo do que você poderia trazer de ensinamentos, de insights
para outras genilces que uma hora dessa vão assistir o episódio, vão assistir um corte, né? Muitas pessoas, com certeza, na hora que a gente começar a postar na sua rede, vão olhar, vão assistir o episódio inteiro, vão mandar para outras pessoas. Então, assim, se você tivesse essa oportunidade agora de pegar, colocar um pouquinho do seu conhecimento aqui para matar a sede de algumas pessoas que essa hora estão sedentas por um pouco de inspiração. Aquela ali, ó, sua câmera, fala para elas, o que você diria? Olha, não sendo repetitiva que o povo diz aí, não desistir dos seus sonhos, né? Não desistir dos seus objetivos, né? Ter um propósito, acho que é importante você ter um propósito de vida, ter resiliência para você conseguir seguir, né? Para você conseguir ter muita fé em Deus, para você alcançar também, porque sem Deus, gente, nada é possível. Buscar meios, né? Conhecimento, uma coisa que eu busquei muito, eu leio muito, peguei muitos livros, até hoje eu continuo estudando, da minha casa tem muitos livros, né? Eu começo a ler, eu vou em muitos cursos, eu acho muito importante você estar sempre se alimentando com conhecimento, estar cercado de pessoas que lhe tragam também conhecimentos, né? Estar cercado de pessoas que lhe tragam também essa parte, né, que oxigena, pessoas que lhe tragam esse conhecimento para lhe dar essa base para você seguir. Também diria para você se preparar, né, para colocar seu negócio, que hoje é muito mais fácil do que na minha época. Na minha época, você ia para um Sebrae e passava 3 meses para obter uma informação. Hoje, o Sebrae está aí disponível, buscar os meios disponível para você saber sobre empresa, buscar a internet, que tem muita informação, mas o Sebrae eu acho que é o melhor meio para você buscar conhecimento, saber o que, estudar o seu negócio primeiro. Na verdade, não entrar no negócio sem conhecer. O meu negócio, eu entrei sem um conhecimento, então passei muitos perrengues, lógico, né? Muita luta, teve o Conselho de Educação, que eu nem falei aqui, mas claro, tem muita lei, tem muita documentação, então eu acho que estudar um negócio é muito importante. Então hoje, quando eu vou colocar outro negócio, eu vou para o Sebrae. Eu estudo primeiro, vejo se ele é viável para me poder colocar. Já não cometer esses mesmos erros que eu cometi no passado. Que maravilha, que maravilha. Agora sim, olha só, antes da gente concluir aqui, todos os episódios que tiveram até hoje, você está hoje gravando o 25º episódio, o 5º da 3ª temporada, esses episódios, eles não têm números. É o 5º episódio, é o 25º. Não, esses episódios todos, eles têm personalidade. A gente traz um nome para eles, né? E eu sempre... a gente cria esse nome aqui. O nome cria aqui, quando a gente vai postar lá o episódio, o nome que vai lá nomes. É com o nome que a gente cria aqui, né? E aí eu sempre gosto de sugerir algo do que me marcou na entrevista, né? Pronto. Que me marcou. Então, se tem uma coisa que me marcou muito na sua história que você me contou aqui, chama-se resiliência. Então, se eu fosse dar um nome para o seu episódio, ó, fica tranquilo, se você quiser alterar, quiser acrescentar algo, a gente está aqui para definir esse nome. Pronto, tá bom? Se eu fosse colocar um nome, eu faria assim, podcast, o Caderno que Virou Empresa, 5º episódio da 3ª temporada, Genilce Pavão, seja resiliente. Gostei, aprovado. Olha aí que maravilha. Para mim, eu acho assim que olhar para você, a gente está vendo a resiliência em pessoa. Eu me defino como resiliente. Porque não foi pouco, né? Esses 24 anos já é... Tem que pegar uma amostrazinha do seu sangue, levar no laboratório e criar um elixir da resiliência. O pessoal que fica... Muita gente que fica querendo... Qualquer coisinha quer desistir, né? Deixar para depois, e né? a gente pensa que... Às vezes a gente pensa que é pouca coisa, mas a gente conhece centenas, para não dizer milhares de pessoas que por muito menos já tinham desistido, né?
Pois é, Michael, né? Tu sabe, né? Eu também tive problema de saúde, né? Meu tendão partiu, tu sabe que eu tinha muito apoio, assim, na minha questão do meu basquete, que era aquele refúgio 10 horas da noite, né? E aí meu tendão partiu 2 vezes, né? E que era onde eu ali deixava minha cabeça leve, né? Desopila, né? Desopila. E hoje nem isso eu tenho mais, né? Porque Pessoal, olha só, para quem está ouvindo agora aqui e não conhece a Genilce, Genilce, por favor, antes da gente concluir, você tem que falar isso aí, né? Atleta de basquete, por favor, se apresente essa atleta para o público. Pronto, gente, eu também sou atleta de basquete da seleção Master do Brasil, da seleção 45, joguei agora, antes de partir meu tendão, joguei a seleção Pan-Americano no México e joguei o Mundial também na Argentina. Então, eu fui atleta a vida toda, desde os 13 anos, pela seleção maranhense, representando o Maranhão. E até hoje continuo, né? Agora me aposentei por conta dessa questão de lesão, mas era um lugar que eu também tirava ali para descansar minha mente, né? O dia todo. Eu ainda ia treinar de 10 à meia-noite. Recomenda o empreendedor fazer um esporte? Sim, recomendo. Rapaz, todo mundo precisa de uma atividade física, né? Sem atividade física a gente não aguenta esse rojão aí, né? Só números, né? Só dificuldade, só trabalho, sem atividade física não dá. Maravilha, maravilha. Genilce, olha, até quebrar o protocolo aqui, por favor. Ai, meu Deus, quase que eu caio aqui, quebrar o protocolo. Muito obrigado, né, pelo seu tempo. Eu sempre Espero digo que tu tenha aqui, gostado, amigo. demais. Sei que tem histórias também bonitas, lindas aí, que a gente escuta todo dia, né? O Maranhão, ele precisa vender suas histórias, né? A gente vende pouco. E aí, quando vem uma palestra de fora, todo mundo se encanta e fica louco, mas não sabe o quanto o Maranhão tem história bonita, né? Sim, tá aqui do nosso lado. Quando eu criei, né, tive a ideia de fazer o podcast, eu sou um cara que eu gosto muito de conhecer histórias de superação, né? Eu gosto muito de saber como que começou, porque... Pois é, eu acho que o teu programa, ele devia até ir para televisão, né? Oh, que maravilha, né? Eu acho que teria que ir para televisão, porque, sabe, o empreendedor maranhense, a gente dá muito valor para as coisas de fora, né? Sim. E a gente dá pouco valor para as coisas de dentro, né? Nossas. E as pessoas não sabem, pensam só que é fácil. Não. De onde veio? Como é que começou? De onde saiu? Quem está pagando imposto? Quem está mantendo os funcionários, né? Porque quem vê tá de fora alimentando. só vê só a parte boa, né? Isso. E muitas vezes você tá ali, assim, vamos dizer, quebrada por dentro, mas precisa ter uma certa postura por fora, né? Para que você possa tocar o negócio, né? Ser resiliente, como a gente mesmo concluiu aqui. Então, eu tive essa ideia de fazer o programa e trazer as histórias dos empresários maranhenses, apesar de já ter tido maravilhosa. aqui, apesar de já ter tido aqui um episódio com um empresário paraibano, né, que foi o Alan da Arena Fitness, né, que já está com unidades no Maranhão, mas começou o negócio lá na Paraíba, né, em Cajazeiras. Mas é porque essas histórias são histórias que são próximas das pessoas. A Genilce, lá de 21 anos, estudante da UEMA, olha o que você descreveu aqui, não teve nada que te deram, toma isso aqui, pega esse dinheiro, bota lá o negócio, toma aqui um prédio, bota o negócio aí, não. Você, do nada, você levantou algo, né? Então, é uma história que se conecta com várias pessoas que estão nesse exato momento precisando ter coragem. Coragem. É isso aí. Coragem, eu digo coragem, começa, né? Tem que começar. Teve um episódio aqui que foi com a Pat Kelly, que o título do episódio foi Comece. Ela falava, a gente tem que começar. Tem que começar, alguém tem que começar, né? E eu te admiro muito, né? Eu já venho te acompanhando, tu sabe? Às vezes eu faço o repost aí das tuas... Porque eu achei muito interessante quando começou esse projeto. Não te conhecia, te acompanhava só mesmo da mídia. Gente, coisa boa, né? Valorizar o empreendedor maranhense, né? Saber que tem pessoas ali dando valor, né? Tu tá ganhando nada, tá mostrando as nossas histórias. Saber, né? Uma coisa tão bonita e saber que as outras pessoas vão conhecer.
Já merecia, né? Um programa já na televisão, né? Tem tanta coisa lá que não é tão importante, né? Acho que a gente já tem que pensar nessa parte aí. Com certeza. Minha amiga, muito obrigado pelo seu tempo, né? Eu costumo dizer sempre aqui que uma coisa que é muito cara a vocês é o tempo. E você poder vir até aqui, doar um pouco do seu tempo para cumprir, ajudar a cumprir o propósito do programa, que é inspirar, é ajudar as pessoas através de exemplos de superação, exemplos de resiliência. Eu sou muito grato para você, muito obrigado por você ter vindo, tá? Eu que sou grata, gente, muito obrigado. Espero que eu possa contribuir com pessoas. Se alguém quiser depois bater um papo também, conhecer o Sempre, estou à disposição aí. Vai ter rede social aí, produção, na tela? Hoje não, né? Mas eu vou falar aqui, ó. Olha só. Genilce, quem quiser seguir o Sempre no Instagram, qual que é o arroba lá? @Sempre Maranhão. @Sempre Maranhão. Na edição a gente coloca, viu, produção? @Sempre Maranhão. Quem quiser acompanhar a Genilce no Instagram, tá aberto? Pode seguir? Pode seguir, é aberto. O Genilce Pavão. @Sempre Maranhão, Genilce Pavão, né? E, pessoal, não esqueçam, tá? Na hora que o programa entrar no ar lá no YouTube, aquele famoso kit, né? Do você comentar, né? Encaminhar o link da entrevista para os amigos, né? Para aquela pessoa que você acha que precisa escutar isso aqui para se inspirar, tá bom? Começar lá a se tornar seguidor do perfil, né? Lá do nosso podcast da Epapu TV, lá se inscrever no canal da Epapu TV, na verdade essa é a linguagem correta, né? Se inscrever no canal da Epapu TV lá no YouTube, para que a gente possa fazer com que o YouTube nos ajude a entregar cada vez para mais pessoas essas histórias que a gente conta aqui, tá bom? Então olha só, pessoal, obrigado, tá? Muito feliz pela volta do programa, né? Depois de tanto tempo. Prometo que a gente vai ficar agora mais assíduo, né? Já estou com os convites todos aceitos para concluir a 3ª temporada. Depois do episódio aqui com a Genilce, nós vamos ter mais 5 episódios para concluir a 3ª temporada e já planejar 2025 com uma 4ª temporada também, com histórias incríveis que a gente vai contar aqui, tá bom? Então, olha só, muito obrigado todo mundo que acompanha sempre o podcast, aonde eu vou. Teve agora, a gente estava conversando aqui em off, aqui, eu com a Genilce, teve o episódio da eleição da empresa do ano lá no PEA, lá da Associação Comercial do Maranhão. E é incrível que no ambiente ali que estava cheio de empreendedores, todo mundo, Maico, cadê o podcast? Olha, convida fulana, quando é que tu vai me chamar? Eu gostei daquela história, assim. Então, é muito bom saber que a gente está conseguindo impactar, né, as pessoas e fazer com que essas mensagens elas cheguem tão longe. Então, pessoal, muito obrigado. Assistam, compartilhem, nos ajudem a cumprir nosso propósito. Beijão aí no coração de todos e até o próximo episódio do Caderno que Virou Empresa. Valeu! Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais, dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno numa empresa.